Olá, um feliz sábado para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje vamos estudar o capítulo 19. Convido você a abrir a sua Bíblia neste capítulo e também convido você a participar comigo da pregação do Evangelho, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um sábado que o Senhor nos concede, e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, e também o estudo da tua palavra que teremos agora. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Botija Quebrada. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1. Diz assim a leitura: Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Saí ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão aos ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram esse lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei o seu cadáver por pastos às aves dos céus e os animais da terra. Porei essa cidade por espanto e objeto de assolação, de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falo-eis comer as carnes de seus filhos, as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no seco e na angústia em que os apertarão. Versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Misericórdia. Essa profecia, queridos, é uma profecia dura, algo terrível iria acontecer com o povo de Deus. Mas vocês sabem que tudo que está acontecendo com eles, na verdade, eles eram merecedores. Eram merecedores porque no lugar onde deveriam adorar a Deus, estavam adorando outros deuses. E o mais terrível é que era a liderança do povo de Deus da época. Eles eram aqueles que deveriam estar pregando a verdade, ensinando o povo a praticar as coisas corretas diante de Deus. Eles estavam profanando o lugar santo, profanando o templo. E é muito interessante que Jeremias pega a botija, leva todos os líderes até a porta da cidade ali. E ali, queridos, ele fala todas as palavras de Deus e quebra a botija. E eles entenderam muito bem, porque ontem nós estudamos sobre o vaso do oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Mas aqui, queridos, Deus está dizendo que um vaso, quando ele é quebrado, uma botija, quando ele é quebrado nas mãos do oleiro, ela não se refaz mais. E Deus está falando isso sobre as pessoas ruins, que profanaram o lugar santo, que deveriam ensinar os filhos e não ensinaram. E, infelizmente, não teria mais conserto para eles. Lembra que eu falei ontem para vocês que só o cativeiro era o remédio para curar a idolatria daquele povo? E realmente curou a idolatria do povo de Deus.
Depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, no ano 537, lá com o rei Ciro, nunca mais o povo de Deus foi idólatra, nunca mais eles adoraram outros deuses. Mas foram para o outro extremo. Qual foi o extremo que eles foram? Começaram, então, agora a criar leis para guardar a lei de Deus. Saíram de um extremo e foram para outro extremo. Por isso que nos dias de Jesus, você vê lá os escribas e fariseus perseguindo Jesus, a ponto de, no final, tirarem a vida de Jesus por causa da observância da lei. Queridos, os extremos sempre matam. Os extremos tiram a vida das pessoas. Por isso que nós, hoje, no século XXI, precisamos ser pessoas compreensivas diante de uma sociedade hoje que a gente vive, que não compreende a vontade de Deus. A gente tem que ser pessoas que não só compreende, mas também que pratica a vontade de Deus. Porque esse povo aqui, infelizmente, o cerco que aconteceu na cidade de Jerusalém, queridos, no ano de 587, o último ataque de Nabucodonosor, as mães comeram seus próprios filhos para não morrer de fome. Falosei comer as carnes de seus filhos. É uma profecia que Deus está fazendo, ou Deus está dando, de algo que ia acontecer lá na frente, queridos. Não foi Deus o causador desse mal, mas foi a dureza do coração do povo. Porque quando Jeremias começou a falar para eles, olha, vocês precisam ir para Jerusalém, para a Babilônia, quando Nabucodonosor chegar, vocês precisam ir. Mas muitos deram ouvido a falsos profetas, a falsos líderes da época, e falaram para eles, não, a cidade, o templo ele vai nos proteger, a cidade é murada, ninguém vai invadir a nossa cidade. E Jeremias ia contra todas aquelas ideias, contra os líderes. Jeremias sofreu para dar essas mensagens. Mas tudo que ele falou aconteceu. Tudo que a Bíblia hoje tem falado para nós, da breve volta de Jesus, vai acontecer. A pergunta que não quer calar é: você vai dar ouvido à palavra de Deus ou você vai dar ouvido aos líderes da sua igreja? Será que você não está dando ouvidos a um líder aí de uma igreja que diz para você que os mandamentos de Deus foi abolido? Será que você não está dando ouvidos a outras pessoas que diz que você precisa ou que você pode comer o que você quiser, porque o que entra pela boca não é o que mata, mas o que sai? Isso é a pura mentira. Porque a palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se você for para o livro de Levítico, capítulo 11, a Bíblia diz lá o que você deve comer, o que você não deve comer. Isto é obediência à vontade do nosso Criador, do seu Criador. Por isso, nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, para que todas essas coisas ruins que aconteceu com esse povo não venham a acontecer conosco. E a Bíblia diz que esse povo era um povo de dura serviço. O que era um povo de dura serviço? Estavam obstinados a não mais obedecerem a Deus. Será que estou falando com alguém que é obstinado, que não quer obedecer a Deus, fica fazendo as suas próprias vontades? Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um ótimo sábado. Reflita na palavra do Senhor. E para que todas essas coisas ruins não venham acontecer conosco. Tenha um ótimo sábado e que Deus te abençoe e te guarde. Amém.